Olá pessoal, estou aqui para a oração da madrugada, agora são 5 horas e 17 minutos, graças a Deus mais uma vitória, a vitória da oração, levantei, estou aqui animado para orar com o Salmo 106, já chegando no final do Salmo 106, em que o salmista escreve em forma de cântico, de poema, para que o povo fosse lembrado de como agiu diante de Deus, de como fez o que não deveria ter feito, por isso a nação estava daquele jeito, chegou àquele ponto, tudo por culpa do povo. A nação chegou ao ponto que chegou porque o povo fez o que Deus disse para não fazer. No verso 34, não exterminaram os povos como o Senhor lhe havia ordenado. O Senhor disse, olha, quando vocês entrarem, vocês expulsem todos os povos da terra de Canaã, todo aquele território que eu dou a vocês, vocês expulsem os moradores, porque aquela terra é de vocês, por herança, por promessa, por pacto, então vocês tomem posse dela. E o povo de fato entrou, mas não expulsou todo mundo, ainda deixou alguns povos. E o verso 34 está dizendo, não exterminaram os povos, ou seja, não expulsaram os povos, como o Senhor havia ordenado. Isso não foi bom. O verso 35. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Veja só, as nações que eles deixaram ali serviram de armadilha, de arapuca, para que o povo viesse a viver a cultura daquele povo, o modo de vida daquele povo. A cultura de um povo só agrada a Deus se ela estiver de acordo com a palavra. A palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus não são dissociados da cultura. E a cultura do povo de Deus é diferente da cultura dos povos que não têm o temor de Deus, que não obedecem a Deus. Na cultura daqueles povos deixados ali, eles sacrificavam os seus próprios filhos aos ídolos. A palavra de Deus diz aos demônios, no verso de número 37. E o povo de Deus se aculturou às práticas daquelas nações, a tal ponto de também sacrificar os seus filhos aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, ao ídolo maior dos cananeus, que era Baal. Sacrificaram seus próprios filhos, derramando sangue inocente aos ídolos, e a terra foi contaminada com sangue. O tempo foi passando depois de Josué, e geração após geração foi se desviando cada vez mais de Deus. E o verso 39, assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. A palavra prostituição aqui é aplicada no sentido de que o povo se envolveu com ídolos, com os ídolos daquelas nações. E o verso 40, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sob eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes Deus os libertou, mas eles provocaram o Senhor com os seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. O salmista agora descreve aquele tempo de pelo menos 400 anos em que o povo de Deus foi liderado pelos juízes, o povo se distanciou de Deus, o povo se afastou de Deus, geração após geração. Depois da morte de Josué, a nação se tornou tão abominável mesmo, que Deus disse, eu não tenho nada a ver com essas gerações do meu povo que se afastaram completamente de mim, e Deus entregou aquelas gerações do seu povo ao poder das nações estrangeiras que dominavam, passaram a dominar
sobre Israel. Eles invadiam a nação de Israel para tomar o seu território e exercia domínio e opressão sobre o povo de Deus. E o versículo 43, muitas vezes Deus os libertou, mas eles provocaram a Deus com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Quando um remanescente buscava a Deus, pedia misericórdia, Deus levantava um líder para libertar o povo da opressão estrangeira, das nações estrangeiras, mas o povo voltava a provocar a Deus com seus planos, com seus projetos, com a sua iniquidade, e vinha a opressão de novo, e aquele ciclo foi acontecendo. E o verso 44, mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Toda vez que o povo de Deus estava sendo oprimido pelas nações estrangeiras, os governos estrangeiros, e o remanescente de Deus se levantava em oração, clamando e suplicando a Deus, então Deus olhava para o povo, naquela angústia, opressão, muito sofrimento e tribulação, e ouvia o clamor do povo, e se lembrava do favor deles e da aliança que fez lá com Abraão, e se compadecia segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das misericórdias do Senhor. Por causa da sua misericórdia, da sua graça, Deus abençoava o povo quando o remanescente se levantava em oração. É importante que pelo menos o remanescente de Deus se levante em oração, assumindo o compromisso de orar pela nação, pelo povo, reconhecendo os pecados nacionais, os pecados da igreja, os pecados do povo de Deus e clamar misericórdia. Por causa da oração de uma pessoa, por causa da oração de um pequeno grupo de pessoas que amam a Deus de fato e de verdade, o Senhor poupa uma nação inteira. Sempre que um pequeno remanescente se levantava em oração, Deus ouvia e levantava líder, levantava pessoas para libertar a nação da opressão, da perseguição e do ódio dos opressores. E o verso 46 fez com que deles tivesse compaixão todos os que os levaram cativos, todos aqueles que eram levados cativos e prisioneiros por forças militares estrangeiras para outros países, para as nações estrangeiras. Deus se levantava com misericórdia por causa da oração, do clamor, do arrependimento e do reconhecimento. Como é importante o povo de Deus, a igreja de Deus, reconhecer os pecados da igreja, os pecados nacionais, os seus próprios pecados, se curvar diante de Deus arrependido e pedir misericórdia de Deus com o propósito de mudança. O verso 47, salva-nos, Senhor, nosso Deus, é o que está fazendo o salmista aqui, escrevendo o salmo, um poema, para que o povo pudesse colocar diante de Deus arrependido, clamando. Quando o salmista escreve este poema, este cântico, é justamente o resultado da reforma nacional, da reforma religiosa que está acontecendo no país. O país estava sendo reformado, o monarca, o governante da nação estava colocando o país em ordem e o salmista escreve para que o povo pudesse adorar a Deus publicamente, louvar a Deus publicamente, cultuar a Deus publicamente. É o resultado da nação que estava sendo reformada, que estava sendo colocada em ordem pelo monarca, pelo governante da nação. E o salmista diz, salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Nós queremos adorar somente o Senhor. Nós queremos viver somente para o Senhor. A nossa cultura é a cultura do Senhor. O nosso modo de viver é segundo a sua vontade. Tudo que nós fazemos, os nossos planos, os nossos projetos, tem que ser segundo a sua vontade. Portanto, salva-nos, Senhor. Nós queremos a tua salvação. Nos livre da opressão dos estrangeiros, nos livre do sofrimento que a opressão estrangeira traz sobre o seu povo. E tudo isso porque nós, o povo do Senhor, se afasta do Senhor e vem toda esta calamidade, todo este sofrimento. Salva, portanto, Senhor, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Termina o Salmo
Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. O louvor público, o cântico público, a declaração pública, para que o povo pudesse aprender a cultura de adorar ao Senhor e não aos ídolos das nações estrangeiras. O povo estava sendo ensinado aqui por meio deste salmo a adorar publicamente o Senhor Deus de Israel e não aos ídolos das nações estrangeiras, à cultura dos povos estrangeiros em torno da nação de Israel. Este salmo era para ensinar o povo a adorar a Deus e não praticar a idolatria. Aquelas nações que foram deixadas ali na terra e as nações em torno dos limites de Israel. Oremos então. Senhor nosso Deus, abençoe a sua igreja. Nós vivemos tempo que não é diferente daquele que Israel viveu. É bem parecido em muitos aspectos. Idolatria, mundanismo, humanismo, progressismo e todas as ideologias humanistas que tornam o normal errado e tornam o errado normal. A semelhança do que aconteceu no tempo em que o salmista descreve a nação de Israel aqui. Este Salmo 106 é fruto do avivamento que estava acontecendo naqueles dias. A reforma religiosa. O povo estava sendo conduzido, estava sendo ensinado a adorar somente a Deus. A igreja do Senhor, naqueles dias em Israel, estava sendo ensinada a se voltar para o Senhor e somente para o Senhor. Precisamos também de um avivamento assim. Os salmos são expressões de avivamento que aconteceu em Israel nos dias em que Israel começou a ser administrado e governado por monarca. Principalmente Davi. Os 40 anos em que Davi foi rei de Israel, os salmos foram escritos. Israel, muito próspero naquele tempo, muito próspero mesmo. Veio um avivamento extraordinário sobre a nação. Ó Deus, e os salmos estão aqui para que a igreja possa se inspirar neles, a igreja possa passar por avivamento. Verdadeiro avivamento é o retorno do povo, é o retorno da igreja, é o povo se voltando e se inclinando em direção a Deus, se curvando diante de Deus, abandonando seus ídolos, abandonando o humanismo, abandonando as doutrinas humanistas que estão dentro da igreja. Este avivamento nós queremos. Nós queremos um avivamento, Pai. Que os crentes, que os cristãos se voltem para o Senhor e larguem mão. E larguem mão. Nós temos pecado contra o Senhor porque temos abandonado a sua palavra. Temos assimilado essas doutrinas horrorosas que estão por aí. Essas doutrinas horrorosas que são infiltradas na igreja e o povo de Deus se acultura, se conforma, se acomodam a estas doutrinas. São doutrinas de demônios, são doutrinas do inimigo de Deus, que não tem nada a ver com as doutrinas da palavra do Senhor. Ó Deus, aviva a sua igreja, aviva o seu povo, para que tome consciência que estão, ó Deus, servindo aos ídolos quando absorvem estas doutrinas, quando praticam e vivem a maneira dessas doutrinas, segundo o Espírito do nosso tempo, Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Jesus Cristo não lhes resplandeça. Ah, meu Pai, tenha misericórdia do seu povo e da sua igreja. Eu oro por quem está comigo nesta oração da madrugada, para que o Senhor abençoe, cuida delas, para que o coração delas seja cheio da sua presença e do seu avivamento. Para que a vida delas, a casa, a família, o cônjuge, os filhos, a parentela, para que tudo na vida delas seja cheio da sua presença e possam viver de conformidade com a sua vontade. Se daquelas pessoas que estão comigo nesta oração tem alguém que está fraco, que o Senhor fortaleça. Se tem alguém doente, que o Senhor cure. Se tem alguém afastado, frio, que o Senhor aqueça o coração com o seu Espírito Santo. Faça a obra do Senhor, Pai Santo, nesta hora, neste momento,
com aquelas pessoas que estão aqui orando comigo. No nome de Jesus Cristo eu oro. Compartilhe o vídeo, deixe o seu pedido de oração e o seu like. Um abraço e a gente se encontra na próxima oração da madrugada.